Paz, queridos. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão e aqui, como de praxe, gostaria de convidá-los a estarem fazendo a inscrição de vocês que não são inscritos ainda, né? Ativando o sininho, visualizando a página, deixando o like de vocês, tecendo comentário, porque à medida que vocês de fato contribuem nestes aspectos, o próprio YouTube vai compreender que vocês estão de fato não só inscritos, mas ativos. E com isso pessoas não perdem inscrição e a gente continua trazendo este Café com Reflexão como sendo uma proposta que abençoe mesmo os corações daqueles que se dispõem a ouvir, perder aí 10, 12, 15, eu acho que o maior vídeo foi de 20 minutos, não é? 22 minutos, mas palavras que de fato vêm para encontrar guarida no coração de vocês, para que vocês possam de fato serem abençoados por isto que nós estamos fazendo. E esta semana eu trabalhei mesmo com este conceito da fé provada de 1 Pedro 1,7, não é? Para que a vossa fé, ou para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. E com isso, durante a semana, eu falei para vocês do conceito de fideísmo, de fidelidade, de fé, e depois eu vim trabalhando aspectos, não é? Razões pelas quais a fé deve ser provada, e trouxe a primeira razão para o nosso crescimento, trouxe a segunda razão para satisfazer a Deus, não é, a vontade de Deus, trouxe a terceira razão para subjugar a Satanás, trouxe a quarta razão para que ajudemos uns aos outros. E hoje ainda eu quero pegar esta pauta da fé, fidelidade, né, fideísmo, e arrematar com algo que de alguma forma engana muitas pessoas, mas quando a gente está aí bem antenado, a gente vai perceber algumas coisas que a Bíblia está falando nas suas entrelinhas e que a gente não está percebendo. E eu começo com a simples pergunta: quem é o maior crente da história? Talvez alguns proponham Abraão, talvez outros proponham Daniel, e assim por diante. Outros vão propondo aí os seus personagens bíblicos favoritos, que de fato trouxe uma fé fenomenal e que de alguma forma pôde exaltar o nome do Senhor com a sua capacidade de crer, não é? Pode outros falarem, não, Enoque, porque tamanha foi a sua fé que foi trasladado, Elias, porque também tamanha foi a sua fé que foi trasladado. Mas quando a gente vai buscar, biblicamente falando, uma leitura bíblica bem exaustiva, bem apologética, ou com a boa exegese, a gente vai perceber que o maior crente da história ele tem um nome até complicado, porque talvez isto cause pavor, desconforto, ou talvez leve até alguns de vocês questionarem o que estou falando. Mas o maior crente da história, o nome dele é Satanás. E esta palavra Satanás, ela traduzida, bem traduzido, Satã, do hebraico, e depois Satanás mesmo, forma grega, né? Lúcifer, a forma latina, anjo de luz. A Bíblia não fala Lúcifer, alguém que inseriu mesmo este conceito do latim para dentro da Bíblia mesmo, principalmente na Vulgata Latina e assim por diante. Mas o maior adversário que o maior crente da história necessariamente é Satanás, e ele é o adversário, o significado de seu nome, e talvez isto seja uma frustração para os que são satanistas de plantão, não é? Tem igreja no Mato Grosso e tem uma outra igreja num outro interior, que eu não estou lembrado mais a região, mas que se denominam satanistas, não é? E
quando se fala do satanismo, está falando de satanismo para negar a realidade da existência, do poder de Cristo. Ou quando se fala de Satanás também, o satanista fala de Satanás para exaltá-lo e propor que de fato Deus foi injusto para com ele em muitos aspectos. Por isso eles fizeram opção por Satanás e não pelo Evangelho, por Cristo mesmo, por Deus. Mas para os satanistas de plantão que propõem ser Satanás o seu Deus, o seu Senhor, o próprio Satanás é o maior crente da história. E, como eu disse, como sendo o maior crente da história, o significado do seu nome é adversário. E a proposta mesmo, irmãos, é para que possamos perceber que o simples fato de falar sim, eu creio, não é substancial, mas sim, eu creio, e aqui a minha fé pode ser provada, e aqui eu quero trazer a consciência de Tiago ainda, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, e a gente vai perceber justamente isto. E com isto a gente vai perceber assim, irmãos, enquanto tem satanistas de plantão que negam a existência de Deus, pois o próprio inimigo de nossas almas crê em Deus, eles estão criando uma esquizofrenia espiritual, ou então, mais uma vez, eles estão sendo conduzidos e induzidos pelo erro. E Tiago 2,19 diz: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, não é? O ato de crer faz de Satanás o principal opositor de Deus. Essa é a grande proposta que talvez a gente não percebe na Bíblia. Qual o principal opositor das obras de Deus? Não de Deus, porque como ele é criado, ele não vai se opor àquele que o criou, ele não tem legalidade para isso, não é? Mas o principal opositor das obras de Deus? Satanás. Por quê? Porque crê em Deus. Porque sabe que Deus existe, sabe que Deus tem separado um povo, sabe que Deus tem constituído uma igreja, sabe que Deus tem proposto aspectos de derrocada para Ele mesmo e de triunfo para aqueles que militam no nome de Deus, não é? Pela soberania de Deus, Deus não sofre oposição, não é? Satanás, a Bíblia diz que ele estremece, mas mesmo estremecendo, ele se opõe às obras de Deus. E por que ele se opõe? Porque ele conhece a Deus. E por ironia, irmãos, eu até proponho que Satanás foi quem criou o conceito do ateísmo, porque daí perceber que o ateísmo é um blefe de Satanás é a forma mais lógica, porque a Bíblia está falando que Satanás ele é o pai da mentira, e ele jogou esta mentira: Deus não existe. Se Deus não existe, logo homens absorvem esse contexto da inexistência de Deus, cria aí o ateísmo, e quando cria o ateísmo, eles estão militando em cima de um ateísmo mesmo, seja este ateísmo dogmático, seja este ateísmo de outros viés, né? Que logo mais à frente eu quero propor, pois se propõe que Deus não existe, logo também Satanás não existe. Se Satanás não existe, enquanto Satanás não existe do ponto de vista do ateu, o próprio Satanás está aplaudindo, falando sim, eu não existo, porque então a Bíblia diz que ele é sutil. A palavra sutil traduz fino, delgado, que penetra com facilidade. E à medida que ele está falando eu não existo, ele pode atuar livremente neste mundo tenebroso, neste mundo que caminha para o seu prejuízo final, neste mundo que cada vez se encontra em situações mais deploráveis mesmo, seja do ponto de vista da moralidade, seja do ponto de vista da violência, né? E assim por diante. Porque se Satanás não existe, ele pode agir com muita facilidade daqueles que creem assim. E se ele prega que Deus não existe, pessoas não só não vão crer em Deus, como também não vão crer na existência de Satanás. E com isso ele vai estar tirando proveito, e este proveito é um tipo de proveito para estar escravizando cada vez mais pessoas
E no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44 mesmo, não é? O próprio Jesus é quem está falando, ele está falando para o povo judeu, e ele fala o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quando o povo judeu tenta matar Jesus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, máxima, irmãos, o maior crente da história é Satanás, máxima, ele é o pai da mentira. Logo criou a ideia de que Deus não existe e soprou na mente de muitos homens que se tornaram incrédulos, ateus, céticos e agnósticos, né? Mas a nossa fé é por relacionamento e não por oposição. Enquanto Satanás crê que Deus existe para se opor às suas obras, nós cremos que Deus existe para nos relacionarmos com as suas obras. E eu diria que somos a principal obra de Deus. E em nós que fomos edificados em Cristo Jesus, nós que somos pedras vivas para edificar um edifício espiritual para Deus, nós é que fomos constituídos para sermos, segundo a imagem e semelhança de Deus, de fato e de verdade, regenerado em Cristo Jesus, na ação e no poder do Espírito Santo, para dar continuidade ao ministério de Jesus. E a Bíblia está falando que nós somos um edifício em construção, a Bíblia está falando que nós somos lavoura, a Bíblia está falando que nós somos atleta, a Bíblia está falando que nós somos soldados, e a nossa condição, então, é de ter fé, não para se opor, mas para relacionar com Deus, não é? Por compreensão deste relacionamento e através destas experiências do nosso relacionamento para com Ele e das suas promessas que são cumpridas em nossas vidas, é que de fato a nossa fé dia a dia ela aumenta, e quando então posto à prova mais e mais, ela se torna pura, não é? A garantia da fé se firma nos que ainda estão sendo provados, e ela se firma também nas promessas que ainda hão de se cumprir em nossas vidas. E a promessa principal mesmo é reinarmos com Cristo, ou, do ponto de vista de Jesus, entesourar nos céus mesmo, onde não tem ladrão, nem ferrugem, nem traça, porque é ali que o nosso coração deve estar, nos céus, e não aqui. Então, assim, existe aí o incrédulo, existe aí o ateu, existe o cético, existe o gnóstico, o agnóstico, porque de alguma forma Satanás soprou na mente deles, Deus não existe, e periodicamente Satanás ele está soprando aí, por mídias, por televisão, né? A inexistência de Deus mesmo, através da quebra de moralidade, da quebra da família, da quebra dos bons padrões que a gente construiu ao longo do tempo, através de viés políticos, através de viés de militância, né? Então, a própria humanidade ela está tentando, por influência de Satanás, desconstruir tudo aquilo que Deus construiu, mas a igreja ela não pode se deixar levar por isto, nem se enganar com isto. Quem mais crê na face da terra é Satanás, é o maior crente da história, mas só que ele é crente para se opor, e nós somos crentes para obedecer e para relacionar com ele. E ele se opõe àquele que de fato ele sabe que existe, que é poderoso, e nós relacionamos com aquele que de fato nós cremos que existe, que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas do que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Então quero fechar esta mensagem trazendo para vocês justamente este conceito. O maior crente da história não foi Abraão, foi Satanás. Só que Abraão, ele creu nas promessas de Deus. E Satanás, ele milita contra as obras de Deus. E se tem ateu, é porque teve um ventilar, uma fofoquinha de Satanás na mente dele, ou da humanidade, para que ela se torne incrédula,
ateia, cética e agnóstica. Aí eu quero deixar para vocês esta reflexão, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração de cada um de vocês e sejam agraciados neste dia.